Uma figura muito emblemática na teledramaturgia brasileira é o autor. Por meio dele, o público geralmente já sabe até o que esperar de uma história, porque já conhece seu estilo, seus truques e até os seus clichês. Já na TV mexicana, quem realmente é o dono da novela é o produtor executivo. É um outro estilo de se fazer TV. O produtor seleciona uma história e entrega a algum escritor para desenvolver. Até por isso o México tem tanta tradição em fazer remake. E até por isso, em muitas ocasiões, os autores são trocados e o público às vezes nem se dá conta. Hoje o Almanaque Latino vai falar de quando os autores são demitidos. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Para a comunidade do Almanaque alcançar mais e mais fãs das novelas mexicanas, eu preciso do seu like, do seu comentário e da sua inscrição. E quando você clica no sininho, o YouTube te avisa sempre que um novo conteúdo é postado. Apesar de parecer um modelo meio maluco, o Brasil é um dos poucos lugares onde o criador da novela tem todo o poder sobre ela. Agora, uma coisa em comum, tanto no Brasil como no México, é que dificilmente uma novela vai ser escrita por uma só mão. Geralmente, mesmo um autor titular tem uma equipe de colaboradores. Já que escrever uma novela de 100, 150 capítulos não deve ser um trabalho rápido ou fácil. Como eu disse no início, no México, o produtor escolhe uma história e entrega a um adaptador para transformar essa história em capítulos. E às vezes, ele demite esse autor e um novo escritor assume a partir dali. E se engana quem pensa que é porque algo não está dando certo. Às vezes, é justamente o sucesso que obriga o produtor a fazer isso. A antológica Os Ricos Também Choram é um exemplo bem forte disso. Nessa produção de Valentim Pimstein de 1979 e protagonizada por Verônica Castro e Rogério Guerra, a partir de uma história original de Inés Rodena, é chover no molhado dizer que foi um sucesso. A adaptação corria a cargo de Maria Saratini, que se recusou a alargar a história. Um dado importante, Maria Saratini ficou famosa por suas adaptações em Coração Selvagem e Amor Real, e de fato, dificilmente as histórias dela ultrapassavam os 90 capítulos por aí. Não tem problema, Valentim Pimstein convocou Carlos Romero para dar prosseguimento à história, que passou a se inspirar numa outra radionovela de Inés Rodena. É a história do filho perdido da protagonista, que ela só reencontra anos depois. Carlos Romero tinha um estilo completamente diferente de Maria Saratini, mas ficou muito famoso por ser o melhor adaptador da obra de Inés Rodena. Ele conhecia como poucos o estilo da autora cubana e sabia traduzir isso em capítulos, tanto que foi ele o responsável pela trilogia das Marias, incluindo, obviamente, Maria do Bairro, que é outra versão de Os Ricos Também Choram. Mas uma curiosidade que pouca gente sabe é que Carlos Romero não escreveu Maria do Bairro até o final. Por motivos de saúde, ele precisou sair da novela quando faltavam apenas 5 capítulos para serem escritos. O próprio Carlos Romero sugeriu que esses capítulos fossem escritos pelo então jovem, mas muito experiente Alberto Gomes, um autor venezuelano que acabava de chegar ao México. Carlos Romero deu total liberdade criativa para Alberto Gomes, inclusive para criar o final da inesquecível Soraya Montenegro, a vilã vivida por Itati Cantoral. Ah, mas Carlos Romero, como uma espécie de superstição, fez apenas uma exigência ao colega, que a personagem da empregada fofoqueira Carlota, interpretada pela atriz Rebeca Manriquez, deveria aparecer em todos os capítulos da reta final. Alberto Gomes ficou tão bem avaliado na emissora que ele mesmo relatou
que ao invés do pagamento de 5 capítulos, pagaram o dobro. E que é mais um caso de como o produtor é quem dá as cartas. Juan Osorio é um dos campeões da troca de autores em suas novelas. Até porque é um produtor conhecido por não se dar por vencido quando o assunto é a busca pela audiência. E ele não vê problema nenhum em fazer a novela trocar de mãos. Em 2001, Juan Osorio produziu um remake de Colorina, mais conhecido como Salomé, escrito pela autora Márcia Del Rio. Para quem lembra dessa novela, sabe que a primeira fase de Salomé é aquela que mostra a protagonista, interpretada pela Edith Gonzalez, ainda como dançarina de um cabaré. Mas a novela não estava conseguindo deslanchar na audiência. A adaptação muito lenta, um grupo de personagens desnecessários e o clima excessivamente depressivo são alguns dos motivos que eu atribuo à performance fraca da primeira fase de Salomé. O salto no tempo previsto na história foi a justificativa perfeita para Juan Osorio botar ordem na casa e trocar a escritora da novela. Saiu Márcia Del Rio e entrou Maria Antonieta Calú Gutierrez. A própria história original já previa mudanças profundas, mas com certeza Calú Gutierrez se fez notar na mudança da narrativa da novela. Cenas curtas, picadas, ritmo acelerado, inúmeros núcleos é o estilo frenético da escritora, que às vezes cai num excesso de sensacionalismo, que inclusive também existiu em Salomé. E com a chegada dos filhos adolescentes da Salomé, a novela concentrou muitos holofotes nos conflitos universitários, provavelmente influenciada pelo grande sucesso da novela Amigas e Rivais no ano anterior. Mas se engana quem pensa que toda demissão quer dizer uma briga. Na mitológica Velo de Novia, aquela novela do Juan Osorio, onde 90% do elenco é trocado na metade da história, e onde, aliás, a própria história é trocada também, a situação foi diferente. A história é um original de Caridad Bravo Adams, que começou a ser adaptada de forma muito livre por Calú Gutierrez, que estava ali justamente pelo sucesso alcançado em Salomé. Mas um tremendo excesso de personagens que não se conversavam tornou a história da mulher que recebeu um transplante do coração de outra um completo caos. A solução foi ir matando e eliminando todas as tramas e personagens, e se concentrar em 5 atores, que permaneceram a novela toda. A solução encontrada por Juan Osorio foi sacar outra novela, Yo no creo en los hombres, para dar continuidade. E ele foi justamente chamar Márcia Del Rio para escrever essa parte. Uma curiosidade, Márcia já havia adaptado com êxito essa mesma história em 1991. Velo de Novia não virou um sucesso, mas ao menos a trama se encontrou da metade em diante. Mas claro, a novela termina de um jeito mas bem diferente daquilo que começou. Juan Osorio definitivamente é um produtor que persegue o sucesso à custa do que for. A partir de 2011, ele focou seus esforços em novelas de comédia familiar, e daí surgiu uma parceria com o escritor Alejandro Polenz. A primeira novela, Una Familia con Suerte, os dois tiveram um certo atrito. A novela era baseada numa história argentina chamada Los Roldán, e já havia tido uma versão pela TV Azteca. Como Una Familia con Suerte começou indo muito bem, Alejandro Polenz conta que o próprio Juan Osorio contratou mais escritores que tinham o papel meio que de supervisionar que o Polenz estivesse sendo fiel ao texto original. Mas o Alejandro Polenz não gostava da história, por 2 razões. Ele achava que a trama do homem pobre que fica inesperadamente milionário bebia muito da fonte de El Prêmio Maior, uma história original dele e produzida com estrondoso sucesso em 1995 por Emilio La Roça. E depois, porque ele achava que Los Roldán sofria de falta de conflitos
E nessa parte eu concordo plenamente com ele. Quando falta conflito, a audiência vai embora, e foi o que aconteceu. E cabe comentar que tanto o Márcio Del Rio como o Calu Gutierrez também tiveram passagem no time de escritores dessa novela. Mas o que prevaleceu mesmo foi a parceria com Alejandro Polenz, que apesar de ser um autor acostumadíssimo a escrever novelas originais de sucesso, fez adaptações bem sucedidas de várias comédias para Juan Osório, como Porque el amor manda e Meu coração é teu, um grande sucesso protagonizado pela Silvia Navarro em 2014 e que também tinha uma história original muito curta e que foi amplamente desenvolvida pelo Polenz. Até que em 2016, o Polenz finalmente convenceu Juan Osório a apostar numa história original. Vem então outra novela que o Brasil nunca viu, mas que quem vê o Almanac sabe que toda hora é citada, Sueño de Amor. A premissa era simples, um agente da Interpol se infiltra numa escola como professor e reencontra um grande amor do passado. Mas a novela resultou um fracasso, entre outras coisas, porque Juan Osório impôs a desconhecida Beth Monroe como protagonista. Foi ideia do Polenz o câncer da personagem, numa tentativa de fazê-la cair nas graças do público. Mas nada resultou e a novela culminou no fim da parceria. Foi como se todos os sucessos alcançados não compensassem o peso de um fracasso. Alejandro Polenz é um excelente escritor e não faltam sucessos no seu currículo. Mas essa situação já havia acontecido justamente com Emílio Larroça. Além de El Prêmio Maior, Alejandro Polenz também foi o autor de mega sucessos como Sonhadoras, Amigas e Rivais ou Las Vías del Amor, mas Emílio não perdoou o fracasso de Mujer de Madeira. Essa novela ficou marcada pela saída da atriz Edith Gonzalez mediante o anúncio de uma gravidez, mas é fato que esse anúncio tá aí meio que para disfarçar outros problemas que a novela tinha. Não é o melhor trabalho dele, mas também não foi assim ruim. E a verdade é que depois de Mujer de Madeira, o próprio Emílio Larroça só teve um único sucesso e um monte de projetos falidos. Deu pra ver que nem sempre o autor é devidamente valorizado. Mas você é do tipo que repara em texto, costuma prestar atenção nos créditos, perceber quando um estilo se repete? Deixe seu like, seu comentário e até o próximo Almanac Latino.